Amém? Saludo a todos nuestros hermanos con la paz del Señor Jesucristo. Gloria a Dios por más esta mañana, gloriosa en la presencia del Señor. Dios bendiga a todos nuestros hermanos que están conectados más esta mañana para glorificar y adorar el nombre del Señor. Amén. En esta mañana vamos a estudiar la palabra del Señor, la escuela bíblica dominical, ¿no? Tenemos la revista Estudios Bíblicos, Valores Cristianos, enfrentando las cuestiones morales de nuestro tiempo. Amén. Vamos a trabajar esta mañana sobre el tema la ética cristiana y la vida financiera. Amén. Dios bendiga a todos nuestros hermanos que están conectados en nombre del Señor Jesucristo. Glória a Deus. Vamos orar e agradecer a Deus por esta manhã de estarmos em la presença do Senhor. Vamos agradecer a Deus por estarmos juntos mais um dia para a glória de Deus, para glorificar e adorar em nome do Senhor. Padre, em nome de Jesucristo, agradecidos por mais esta manhã gloriosa de estarmos conectados em Tu presença, Senhor, para adorar e glorificar Tu nome. Bendiga a cada um de nossos irmãos, Senhor, poderosamente. Ajuda, Senhor, tu povo a cada dia a caminhar em tu presença, adorar e glorificar tu nome. Esta manhã gloriosa estamos conectados em esta classe, Senhor, de Escola Bíblica Dominical, um dia mais para aprender de tu palavra, escudrinhar a palavra, Senhor, pois creemos, ó Deus, em el poder de la palavra. Creemos, Senhor, em Tu poder glorioso. Nos ajuda, Senhor, em este tema de tão grande importância, Senhor, que é nossa vida financeira, Senhor. Bendiga nossos irmãos, que podamos concluir em esta lição, em esta manhã, saber que o Senhor é o Deus de la provisión, é soberano e glorioso, e que o Senhor está por encima, está acima de todas as coisas. Que o senhorio tuyo, Deus Santo, está em toda a terra, Senhor. O Senhor tem o domínio de toda a coisa, o controle de toda a coisa, Senhor. Agradecido, ó Padre, esta manhã, e que Tu nome seja glorificado por nossas vidas. Em nome de Jesucristo. Amém, Senhor Jesus. Amém. Que Deus bendiga a nossos irmãos. Esta manhã vamos estudar o tema de la cual ya trabajamos y ya hablamos. La ética cristiana y la vida financiera. Lección de número 10. Amén. Vamos a abrir la Biblia, o mejor, la revista. Lección de número 10. Y ahí ya podamos leer. Tiene como tema de esta mañana la ética cristiana y la vida financiera. El texto áureo de la lección es: ¿por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Está en Isaías 52, versículo 2. Una vez más: ¿por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? La verdad práctica de la lección, que es: las finanzas del creyente deben ser bien administradas para que pueda garantizar el sustento de la familia, contribuir en el mantenimiento de la iglesia local y ayudar al prójimo. Vamos ler também a leitura bíblica em classe, que está a 1 de Crônicas, capítulo 29, versículo 10 hasta 14. E depois também a primeira carta do apóstolo Pablo a Timoteo, capítulo 6, versículo 8 hasta versículo 10. A leitura bíblica em classe, de la qual temos em la revista. Amém? Assim diz a palavra do Senhor: Asimismo se alegró mucho el rey David y bendijo a Jehová delante de toda la congregación. Y dijo David:
bendito seas tú, oh Jehová, Dios de Israel, nuestro Padre, desde el siglo y hasta el siglo. Tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino y tú eres excelso sobre todos. Las riquezas y la gloria proceden de ti, y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos. Ahora pues, Dios nuestro, nosotros alabamos y loamos tu glorioso nombre, porque ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes? Pues todo es tuyo, y de lo recibido de tu mano te damos. Primera de Timoteo ahora, capítulo 6, versículo 8. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas, que hunde a los hombres en destrucción y perdición, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Y el objetivo general de la lección es mostrar la importancia de que el creyente administre bien sus finanzas. Entonces, el objetivo general de esta lección es mostrar la importancia que tenemos sobre ese tema de la ética cristiana y la vida financiera, de administrar bien nuestras finanzas. Y tenemos objetivos específicos en la lección de esta mañana, que es presentar una teología para la vida financiera, compreender la importancia de hacer uso de medios honestos para ganar dinero. Y el tercero es discutir la forma correcta de utilizar el dinero. Amén. Y la verdad práctica, una vez más, repetimos aquí, las finanzas del creyente deben ser bien administradas para que pueda garantizar, son tres cosas: el sustento de la familia, contribuir en el mantenimiento de la iglesia local, eso está involucrado a todas las cosas, sobre la evangelización, que es la principal meta, el principal blanco que tenemos que buscar. El objetivo de la predicación es ganar almas para el reino del Señor, y también tenemos el deber como cristianos de contribuir para la expansión del reino de Dios y para que almas sean alcanzadas por el evangelio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y la tercera cosa es ayudar el prójimo. Entonces tenemos ahí este objetivo que debe ser bien administradas nuestras finanzas, que es para garantizar el sustento de la familia, contribuir en el mantenimiento de la iglesia local y ayudar al prójimo. Amén. Gloria a Dios. Que Dios bendiga ahí nuestros hermanos que están conectados. Yo estoy mirando para una cámara aquí, pero tengo que mirar aquí también para ver quién está conectado, y también agradecer a Dios por la presencia de cada uno de nuestros hermanos que están aquí conectados. Que Dios bendiga, hermano Wander, que Dios bendiga a nuestro hermano, la paz de Cristo, hermano Audi. Y ahí también ya tenemos algunos otros hermanos que están conectados. La hermana Adriele, que Dios bendiga. Seguramente también la hermana Macuya está conectada. Hermana Macuya, que Dios te bendiga mucho. Amén. Aquí estamos conectados. Estamos por este período, este momento que estamos pasando, estamos imposibilitados temporariamente de estar en el local para glorificar y adorar a Dios, pero aquí estamos conectados con el mismo objetivo, que es de predicar la palabra del Señor, meditar, escudriñar, guardar la palabra del Señor, orar a Dios y siempre estar orando y buscando la presencia del Señor y glorificando a Dios, sabiendo que todas las cosas contribuyen, dice el apóstol Pablo,
para el bien de aquellos que aman a Dios y de que todos los que son llamados por su propósito. Amém? Glória a Deus, nossos irmãos, em nome de Jesus Cristo. Amém, glória a Deus. Amém. Irmão Aldo está em família. Deus bendiga a irmã Ingrid. Que Deus bendiga também Isaac. Que Deus bendiga todos nossos irmãos em nome de Jesus. Que Deus bendiga a irmã Mayra. Que Deus bendiga a todos nossos irmãos em nome do Senhor e Salvador Jesucristo. Amém. Glória a Deus. Glorioso seja o nome do Senhor. Alabado seja o nome do Senhor. Vamos ler a introdução da lição e já vamos seguir o comentário que temos preparado. A introdução, diz o comentarista da lição: o Senhor é a fuente de toda riqueza, e tanto a plata como o ouro le pertenece a Ele. Ageu, capítulo 2, versículo 8. Portanto, as possessões e os bens são concedidos ao ser humano por meio de nosso Deus. Assim cada dará contas de todo lo que recebeu em esta vida para administrar. Vamos ler Romanos capítulo 14, versículo 12. Todos nós vamos prestar contas de todo lo que Deus entregou em nossas manos, e isso também está incluído las riquezas, las finanças. Romanos capítulo 14, versículo de número 12, que diz a palavra do Senhor, el 14, 12. De maneira que cada um de nós dará a Deus conta de si. Então, de maneira que cada um de nós vamos prestar contas delante do Senhor de nossa vida, de nossas finanças, de nosso tempo, lo que hacemos com todas as coisas que Deus entrega em nossa mão. Vamos dar e prestar contas delante do Senhor. Seguindo aqui, o comentarista disse, inclusive em la esfera financeira. São Mateus 25, 19. Em esta lição veremos como podemos gestionar melhor nossas finanças. Então, esta manhã vamos compreender um pouco mais melhor sobre esse tema de la gestão financeira, de la administração financeira, de los recursos, de los bienes que Deus entregou em nossa mão. Ou seja, em esta lição vamos trabalhar sobre o relacionamento do homem com as coisas, com os bienes. O relacionamento do homem de nós para com as coisas, para com os bens. Primeira coisa que temos que entender, a posição do homem em relação com as coisas, com os bens. O homem é o ser mais importante da terra. Ou seja, quando Deus ha criado o homem como o ser mais importante, o ser que está por encima, o ser que está acima de todas as coisas, o ser que está acima de los bienes materiales criados por Deus. Isso podemos mirar em Gênesis capítulo 1, versículo 26. Gênesis capítulo 1, versículo 26, que diz a palavra do Senhor. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Aqui já podemos mirar a posição do homem em relação com os bens, com as coisas, com as demais coisas criadas por Deus. O homem tem a primazia, o homem está por encima de todas as coisas criadas por Deus. A vida humana tem mais valor que as demais coisas criadas por Deus. Então já podemos mirar aqui que o homem tem mais importância que as demais coisas criadas por Deus. A posição em relação com os bens, com as coisas materiais, as demais coisas materiais criadas por Deus.
E isso também podemos afirmar com toda claridade, com toda convicção, com toda segurança, esta palavra, porque diz o Salmo de número 8, vamos ler o Salmo de número 8, la posición del hombre en relación con las cosas materiales, las demás cosas criadas por Dios. El Salmo de número 8 dice que el hombre es la corona de la creación. El Salmo 8, versículo 4, dice la palabra del Señor: digo que es el hombre para que tengas de él memoria, el hijo del hombre para que lo visites, le has hecho poco menor que los ángeles. Y lo coronaste de gloria y de honra, le hiciste señorear sobre las obras de tus manos, todo lo pusiste debajo de sus pies, ovejas y bueyes, todo ello, y asimismo las bestias del campo, las aves de los cielos y los peces del mar, todo cuanto pasa por los senderos del mar. Ó Señor Jehová nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Entonces el Salmo de número 8 nos da con seguridad esta convicción, esta seguridad de que Dios creó el hombre y ha puesto el hombre en una posición superior acima de las demás cosas criadas por Dios. O sea, en relación antes de la caída, eso es bueno afirmar, também que antes da caída, antes da entrada do pecado ao mundo, antes da entrada do pecado ao mundo, o homem estava em uma posição superior às demais coisas criadas por Deus, em relação com os bens, com as coisas materiais criadas por Deus. O homem tinha a primacía, era a corona de la criação. Mas, hermanos, sabendo que depois da entrada do pecado ao mundo, este relacionamento ha cambiado y ha tenido una inversión de valores. El hombre ahora pasa a estar preso, el hombre pasa a estar escravizado, el hombre pasa a estar atado a las cosas materiales. Y hay un cambio de valores también en la sociedad, pues el hombre en el día de hoy pasa a valorar más a los bienes, más a las cosas do que la vida del ser humano. Passa a valorar las cosas criadas por Dios, que son los bueyes, los toros, no que estamos en contra de esas cosas. Tenemos que apoyar, ser contra la violencia, contra la esclavitud de los animales, de la violencia de matar animales y etc, etc. Mas hay un cambio de valores en que las demás cosas criadas por Dios está passando o valor da vida humana. Por exemplo, já trabalhamos em uma lecção passada sobre o valor da vida humana, que hoje se está valorando mais um boi do que um ser humano. A vida de um animal tem mais valor do que a vida de um ser humano. Em uma lecção de la qual trabalhamos, que é o tema de aborto, o aborto está em alguns países normatizado por la lei política, por la lei de um determinado país, de que determina e facilita uma pessoa abortar, mas uma outra pessoa não pode matar um boi que se vá à cárcere. Então já podemos mirar aqui que depois da caída, depois da entrada do pecado no mundo, o homem passou a estar preso, o homem passou a estar escravizado, el hombre pasó a ser escravo de los bienes, de las cosas materiales y dejando de valorar la vida de las personas. O sea, el pecado entonces ha traído para el hombre una necesidad de sobrevivir por medio de las cosas y de los demás seres criados por Dios. Então, aqui uma coisa importante, que depois da caída do jardim del Edén, o homem passou a ter a necessidade de sobreviver por meio de las coisas e por meio de los demás seres de la terra. Antes do pecado, não tinha a necessidade, porque as coisas tinha em abundância, tinha abundantemente. En el jardín del Edén
É solamente nós ler Gênesis capítulo 2. E vamos mirar que antes da caída del hombre, antes da entrada del pecado al mundo, el hombre tenía las cosas en abundancia, los bienes en abundancia, y tenía esta posición privilegiada por acima de las demás cosas, por acima de las cosas criadas por Dios. Era la corona de la creación. El hombre sigue siendo la corona de la creación, pero antes de la caída el hombre tenía en abundancia los bienes y las cosas para su supervivencia, para su sobrevivencia. Con el pecado, el hombre pasó a tener y a pasar necesidad de las cosas materiales. ¿Sabía disto, hermanos? Que después de la caída del jardín del Edén, el hombre entonces pasa a tener necesidad de las cosas, de los bienes, de las cosas criadas por Dios, de los animales, de las plantas, para su supervivencia. Entonces el hombre pasa a tener necesidad de buscar estas cosas. Vamos mirar Gênesis capítulo 3, versículo 17, para que podamos entender esta lección en esta introducción. Gênesis capítulo 3, versículo 17. Y al hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer, y comiste del árbol de que te mandé, diciendo: no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Mira lo que pasó: espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo, con el sudor de tu rostro comerás el pan, hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres, y al polvo volverás. Entonces, después de la caída, de la entrada del pecado al mundo, el hombre pasó a tener necesidad de las cosas, y pasó también a tener un conflicto de la naturaleza con el hombre. El hombre ahora tenía que trabajar, no que no trabajaba, pero ahora tiene que trabajar para sobrevivir, para su supervivencia, para su sobrevivencia, para poder vivir. El hombre pasa a trabajar con el sudor de tu rostro. Espinos y cardos producirá la tierra por cuenta del pecado, que entró el pecado al mundo, y ahora hay un conflicto de la naturaleza con el hombre. El hombre pasa a trabajar con el sudor, y la tierra viene a producir espinos y cardos con la consecuencia del pecado. Entonces podamos mirar aquí que el hombre ahora pasa a tener necesidad de trabajar para supervivir. No que el trabajo sea consecuencia del pecado. Antes de la caída del hombre, antes de la entrada del pecado, el hombre también trabajaba. Gênesis capítulo 2, versículo 15, dice que Dios ha puesto el hombre en el jardín del Edén para labrar. Gênesis capítulo 2, versículo 15, que dice la palabra del Señor: tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Entonces dice aquí que Dios ha puesto el hombre para labrar y para cuidar. Y el trabajo ya existía antes de la caída, porque el trabajo nos hace semejante ao Criador. Mas ahora el trabajo pasó a ser necesario después de la caída. El trabajo ahora pasa a ser necesario y fundamental para su supervivencia en la tierra. Entonces ya podemos mirar aquí que hay un conflicto entre la naturaleza y el hombre, pues el hombre ahora pasa a tener necesidad de trabajar, y ahora la tierra va a producir espinos y cardos, la dificultad para el hombre conseguir y buscar recursos para mantener su familia, para buscar y conseguir recursos y bienes materiales en la tierra. Amén. Glória a Deus. Entendamos la introducción. Deus bendiga, hermano Sidney, la paz de Cristo. Estamos aqui conectados, glorificando em nome do Senhor. Amém? Já entendamos aqui um pouco a introdução. Vamos passar para o seguinte passo. E já entendemos também que agora
después de la caída, el hombre pasa a tener la escasez, la falta de recursos. El hombre pasa a tener falta de recursos financieros, pues el hombre tiene que trabajar y la tierra producirá espinos y cardos, y ahora el hombre también, después de la caída, pasa a tener la dificultad para coger recursos y bienes para mantener su familia y también para que se pueda aplicar en su propia vida. Y ahí entramos en un proceso que se llama la economía. Lo que es la economía es la administración de los recursos para satisfacer las necesidades del hombre, de la cual estas necesidades nunca va a ser satisfecha en su plenitud, La economía es una forma de administración de los recursos, de los bienes para satisfacer las necesidades del hombre. Entonces ahora el hombre pasa a tener una economía, a buscar bienes, a trabajar, a economizar, a guardar esses recursos que viene buscando, trabajando por medio del trabajo, por medio de la conquista, por medio de trabajar, de su sudor. El hombre ahora pasa a economizar estes recursos que ha cogido ao paso de lo largo do tempo para satisfazer suas necessidades, las necessidades familiar e também las outras demais necessidades, pois o homem agora passa a viver em conjunto em uma sociedade. E essas necessidades, detalhe, por el pecado, nunca vai ser satisfeita, pois o homem, depois da caída, nunca se sente satisfeito por los recursos que vêm em suas manos. E por el passar de tempo por esse tema de trabalhar para conseguir um determinado bem, passa então a existir a moneda, o dinheiro. Lo que é o dinheiro e a moneda? La moneda e o dinheiro é um mediador de los bienes, É uma forma de valorar um determinado bem. Por exemplo, o homem passa a ter um boi e quer cambiar o boi por um asno ou por um carneiro. Aí entra o processo, esta moneda, este billete, este dinheiro, seja de ouro, de prata ou de pedras preciosas em la antiguidade, que é um mediador para valorar, para dar um determinado valor a um bem que este homem então agora tem em suas manos. Amém? Já entendemos lo que é recursos, economia, que o homem antes do jardim del Edén tinha abundância de los recursos, depois de la caída, de la entrada del pecado del mundo, o homem agora passa a ter la necessidade exclusiva de los bienes para sua supervivência e trabalhar. Já entendemos também que o trabalho não é consequência do pecado. O trabalho agora é uma necessidade para que podamos ter bienes, pero el hombre antes de la caída, de la entrada del pecado al mundo, el hombre já trabajaba, pois el trabajo nos identifica com el Criador, pois el Senhor Jesús ha dicho que mi Padre trabaja hasta ahora y yo trabajo también. El trabajo es una forma y una manera de dar más valor y dignidade ao hombre. Amém? Entendamos isso para a glória do Senhor Jesucristo. Amém, hermano Aldi? Glória a Deus. Vamos seguir hacia adelante glorificando a Deus. Glória ao nome do Senhor nosso Deus. Então vamos entender algumas coisas em consequência desta introdução. Entender que os bienes foi puesto em la terra por Deus por causa del hombre. Por causa del hombre. Então os bienes Deus ha puesto em la terra em consequência del hombre, para o mantenimento e suministro de la vida del ser humano. Então aqui já entra a primeira coisa que podamos entender, que o homem tem direito a uma propriedade, algo que pertence, que é tuyo, seja um troço de terra,
ou sea um bem ou um recurso de la natureza, um boi, um asno, carneiro. El hombre tiene derecho a esta propriedade, pues Dios ha puesto los bienes en la tierra por la causa del hombre, y no el hombre por la causa de los bienes, de la materia, de las demás cosas criadas por Dios. Pues el hombre es la corona de la creación. Mas já entendemos, hermanos, que há algumas filosofias e algumas políticas demoníacas que nós entendemos que é lá o comunismo, o socialismo, que quer quitar esse direito do homem de ter uma propriedade. Aí entra a filosofia do socialismo, a filosofia do comunismo, pois lo que é o sentido da propriedade? Por el trabalho legítimo. O homem tem direito a uma propriedade por el trabalho legítimo. Por el trabalho legítimo. E sem quitar de la mente de que el verdadeiro dono de todo é Deus. É Deus. Deus é o Senhor de la terra, é o Senhor dono de todas as coisas. E o Senhor permite que o homem, por um passo de tempo, venga disfrutar de los bienes criados por Deus, porque Deus, por sua infinita misericórdia e bondade, permite que o homem disfrute e tenha em sua possessão por um determinado período de tempo, uma propriedade, pois o Senhor, Deus é o Senhor de todas as coisas. O Salmo 24, versículo 1, está muito bem claro sobre esse tema. O Salmo 24, versículo 1. Vamos ler aí a palavra que diz aí, Salmo 24, versículo 1. De Jehová es la terra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, porque él la fundó sobre los mares y la afirmó sobre los ríos. Entonces, del Señor es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, porque él la fundó sobre los mares y la afirmó sobre los ríos. Entonces, del Señor es la tierra, el mundo y todo lo que habita en este mundo. Del Señor, para el Señor, del Señor es todas las cosas, y el Señor permite por un determinado tiempo el hombre disfrutar de estas cosas criadas por Dios. Entonces, una cosa que podamos entender é que este domínio, este tempo de disfrutar del hombre é solamente temporário, por um período de tempo, pois como diz o Senhor, como nós somos polvo, e ao polvo volveremos, ao término de nossa vida, terminamos de disfrutar. Termina-se este domínio temporário que temos sobre os bens, porque nós não traímos nada, venimos ao mundo e não traímos nada, e também volveremos e vamos sair do mundo sem levar a nada desta terra, nada desta vida vamos levar para a outra vida. Todo se quedará aqui. Isso demonstra que as coisas, os bens, o mundo, todo pertence a Deus, e por sua misericórdia, Ele permite que disfrutamos de estas coisas, Ele permite que disfrutamos de estes bens. Então, aqui podemos mirar que temos um domínio temporário sobre os bens. O homem hoje passa a ter uma consciência de que vai desfrutar e vai dominar sobre os bens toda a sua vida e também na vida eterna. Isso é uma equivocação, é um equívoco pensar desta maneira. Temos solamente um período, um tempo para desfrutar de los bens. Como aqui vamos trabalhar sobre a administração financeira, os bens e os recursos, então sobre este período de tempo de domínio que temos por la misericórdia de Deus, que Deus nos entrega para dominar e ter uma propriedade, desfrutar de los bens, temos que desfrutar com uma ética cristiana para a glória
de Deus e usar estes recursos que Deus entrega e nos dá em nossas mãos para o mantenimento, o sustento de nossa família e também para a aplicação, sendo crente, a aplicação por esta lecção direcionada a los cristianos, para a administração e suministro de uma igreja local onde nós congregamos, para que a obra de Deus siga caminhando, para que podamos evangelizar, para que podamos construir escolas de enseñanza da palavra de Deus para niños, para jóvenes, para adultos e também ganhar almas para o reino de Deus e o nome do Senhor siga sendo glorificado. E com esses recursos, por um período de tempo que Deus entrega em nossas mãos, ajudar o prójimo para a glória de Deus. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus, hermano Aldi. Quem vive, Cristo vive, a su nome glória. Glória a Deus. Aleluia. Glória ao nome do Senhor. Vamos seguir um pouco mais adelante. Amém? Outra coisa que temos que entender é que Deus abomina a acumulação de bens desnecessários. Desnecessário. El bem, ter bem e acumular riqueza em si não é um mal, mas desnecessariamente o acumular bens é uma abominação para os olhos do Senhor. É uma abominação. A palavra de Deus, el Salmo 62, versículo 10. El Salmo de número 62, versículo 10. Lo que es el acúmulo, tener bienes, demasiado bienes, desnecesariamente. El Salmo 62, versículo 10. Antes de ler os Salmos 62, versículo 10, em la lectura bíblica em classe, o apóstolo Pablo disse aqui, em 1 de Timoteu, capítulo 6, versículo 8, assim que tendo sustento e abrigo, estemos contentos com isto, pois Deus rechaza ter bienes, demasiado bienes, desnecessariamente, de uma forma desnecessária. El Salmo 62, versículo 10, diz a palavra do Senhor: não confieis em la violência, nem em la rapinha, não os envanezcais, se aumentam las riquezas, não pongais el coração em ellas. Uma vez falou Deus, duas vezes he oído isto, que Deus es el poder, e tuya, ó Senhor, es la misericórdia, porque tu pagas a cada conforme a su obra. Si se aumentan las riquezas, no pongáis el corazón en ellas. Entonces este aumento demasiado de bienes es un peligro para los hombres, es un peligro. El aumento desnecessário, aqui um detalhe, desnecessário, este acúmulo de bienes desnecessário é um peligro para os homens. E Deus rechaza este acúmulo desnecessário de bienes materiais. Pois também o apóstolo Pablo disse sobre o sustento, ter roupa, ter lo que comer, ter abrigo, este contentamento com uma vida simples, com uma vida controlada, com uma vida moderada, com uma vida equilibrada. Aqui está este detalhe, o ponto 1, o tópico 1 da lecção diz sobre ter uma vida financeira equilibrada. Sabemos que o homem é atacado em los instintos e uno de los instintos de que o homem é atacado é exatamente em la vida financeira. Uma vida financeira desequilibrada. E Deus rechaza, é uma abominação, este acúmulo
desnecessário de bens, não ter uma vida equilibrada, não conseguir ter contentamento, como disse o apóstolo Pablo, 1 de Timoteo, capítulo 6, versículo 8, em ter recursos necessários para a sua vida. Pois aqui, lo que está em foco, lo que está em blanco, é este amor, é estar exatamente atado, preso em los bienes materiais. É quando então o homem passa a meter e a poner, ou melhor, poner el coração em las riquezas, estar atado, estar escravizado sobre los bienes materiais. El amor ao dinheiro é pecado. Isso é a consequência de acúmulo de bienes desnecessário. Desnecessariamente, o homem passa a ter uma vida desequilibrada e amar ao dinheiro. E a Bíblia condena, a palavra de Deus condena este amor, esta coisa de estar atado, de estar preso, de estar maniatado ao dinheiro. Quando amamos ao dinheiro, pecamos contra Deus. E já leemos aqui 1 de Timoteo, capítulo 6, versículo 10. E vamos ler versículo 17 também. Primeira de Timoteo, capítulo 6, versículo 10. Que diz a palavra do Senhor: porque raiz de todos os males es el amor ao dinheiro, el qual codiciando algunos se extraviaram de la fé e foram traspassados de muitos males, de muitos dolores. Então, ter dinheiro não é pecado. Aqui temos que entender duas coisas. Ter bens materiais, ter recursos materiais, ter bens desta vida, ter riqueza, não é um pecado em si. O pecado está em amar, em confiar, em fiar-se desses recursos, acumular, ter demasiadamente recursos, bens desnecessários. O homem passa a pecar, pois passa a amar, pois passa a fiar-se desses bens, pois passa a ter fé, confiança e amor em los bens materiais. E é um peligro, pois o apóstolo Pablo disse aqui: el amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, E disse aqui também que qual codiciando algunos se extraviaram de la fé e foram transpassados de muitos dolores. Leemos também versículo 17. A los ricos deste siglo manda que não sejam altivos, nem pongam la esperança em las riquezas, las quais são inciertas, sino em el Deus vivo, que nos dá todas as coisas em abundância para que las disfrutemos. Então está aqui: amar o dinheiro, ter esperança em los bens materiais, pois é uma coisa incierta, são coisas incertas, mas temos que depositar nossa fé, nosso amor em Deus Todo-Poderoso, de lo qual nos dá todas as coisas em abundância, para que las disfrutemos bem de los bienes que Deus, por sua infinita misericórdia, entrega em nossas manos. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. E este amar o dinheiro, ter esperança em los bienes, em los recursos, este acúmulo desnecessário de matéria, de coisas materiais, de dinheiro, de coisas desta vida, é uma manifestação de los últimos tempos. Segunda carta do apóstolo Pedro, capítulo 2, versículo 3. Segunda carta do apóstolo Pedro, capítulo 2, e versículo 3, diz o apóstolo Pedro, e por avarícia
harán mercadería de vosotros con palabras fingidas, sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Aquí el apóstol Pedro está hablando de los falsos maestros, que la motivación de los falsos profetas, que su motivación es este amor al dinero, de la cual va a ser mercadoría, va a tratar el evangelio, trabajar el evangelio como si fuera una mercadoría, como si fuera una mercadería, y hará también de nuestros hermanos, de los creyentes de una forma general, una forma de ganar dinero. Mas não solamente os falsos profetas, os homens em um sentido general também usará e vai amar mais, passar a amar mais a los bens do que a las personas. Pois há um câmbio de valor. Hoje há um câmbio de valor, pois o homem passa a rechazar a Deus, a odiar a Deus, a ter ódio de Deus, odio de Deus, a abominar al prójimo y a amar las cosas. Rechaza a Dios, tiene odio de Dios, no le gusta a Dios, no ama a Dios, no ama al prójimo, pero le gusta amar los bienes. Los bienes están por acima de Dios, del prójimo, y hasta de su propia vida y hasta también de su propia família. Amém? Entendamos esta parte e temos que ter uma vida equilibrada. Ter uma vida equilibrada. Já também trabalhamos o tópico 2, o peligro de amar o dinheiro. O peligro de amar o dinheiro. Vamos para o tópico 2, que diz médios honestos para ganhar o dinheiro, e vamos trabalhar sobre esse tema. Que Deus bendiga, hermano Otávio, la paz de Cristo, em nome do Senhor Jesucristo. Agora vamos trabalhar sobre a atitude del crente, del salvo, em relação com as finanças, com a vida financeira. Com a vida financeira. Primeira coisa que temos que ter uma atitude de salvo é não estar atado e preso a las coisas materiais. Não estar preso a las coisas materiais. Amém? Será que estamos presos a las coisas materiais? Será que estamos presos? Será que há crentes que estão manietados e presos a las coisas materiais? Que as coisas materiais têm mais valor em sua vida do que Deus. Que o dinheiro tem mais valor em sua vida do que sua própria esposa, do que seu próprio filho, do que sua própria hija. Será que há crentes que têm uma vida desequilibrada? Esta lição vem arreglar todas estas coisas que estão desarregladas. Será que há crentes que está atado e manietado a las coisas materiais? Pois Deus está mirando a forma e a maneira com que trabalhamos, com que damos, com que a forma como enfrentamos essas coisas. Deus está preocupado, pois o Senhor é o dono del ouro e de la prata. Nós não somos donos, o Senhor permite por um determinado tempo nós disfrutar de las coisas, todas as coisas que Deus entrega de nossas mãos para disfrutar bem. Pero há muitas pessoas e lamentavelmente há muitos crentes que estão presos a las coisas materiais. Vamos ler São Mateus capítulo 6, versículo 19. São Mateus 6, 19. El sermão de Jesús en el monte. Dice la palabra del Señor Jesús: no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompe, y donde ladrones minan y hurto.
sino hacéis tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompe, y donde ladrones no minan ni hurto, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. El versículo 24 dice, ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. 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 Y entonces nuestra vida, la actitud del creyente, la primera actitud que tenemos que tener con las cosas materiales, con los bienes, es esta: no estar preso, no estar atado a las cosas materiales, no hacer de las cosas materiales un Dios, amar y meter en ellas, poner en ellas nuestra esperança, este desejo desenfrenado de acumulação de bens desnecessário, pois é um peligro e é pecado. E a Bíblia diz o Senhor Jesus que não podamos servir a dos senhores, E o apóstolo Pablo ensina muito bem que temos que ter uma vida equilibrada, contentamento. Temos que aprender esta palavra, temos que aprender não somente a palavra, mas viver a palavra, contentar, saber viver em abundância e também saber viver em tempo que falta as coisas. Amém? Então, a primeira atitude é não estar preso a las coisas materiais. E uma coisa que temos que entender sobre esse tema é que as riquezas não é pecado. Riquezas não é pecado. É uma bendição de Deus. Aqui o cliente tem que entender estas coisas, que ter riquezas não é pecado. Não é pecado ser rico. Não é pecado. Não é pecado ser rico. O pecado é amar a riqueza, ter esperança em la riqueza, hacer de ella um Deus em sua vida. É quando passa a idolatrar. Aí entra em la idolatria, que é pecado, que é condenável. Pois la riqueza não é pecado. Isso podemos mirar em 1 de Reis, capítulo 3, versículo 13. Primeiro livro de los Reis, capítulo 3, versículo 13. E aún também te he dado las coisas que não pedistes, riquezas e glória, de tal maneira que entre los reis ninguno haya como tu em todos tus dias. E se anduvieres em mis caminhos, guardando mis estatutos e mis mandamentos, como anduvo Davi tu padre, eu alargaré tus dias. Amém? Aqui podemos mirar uma visão por la noite que Salomão ha tenido, e Deus ha dado a ele, que ele pide a Deus sabedoria. A motivação del coração de Salomão não era ter riquezas e glória, fama em seu reino, era ter sabedoria para administrar o reino que Deus entregou em suas manos. Em consequência deste pedido a Deus, Deus ha dicho a ele: porque me pediste sabedoria e não me pediste riqueza, eu te daré sabedoria. Lo que me pedistes, te daré sabedoria, de la qual homem alguno tendrá mais que tu em la terra. E também não solamente sabedoria, eu te daré riquezas e glória, de la qual um rei não tiene e jamás tendrá riquezas e glória como tu. Porque Deus estava mirando a motivação, o desejo do coração de Salomão. Quando nossas motivações são corretas, a bendição de Deus vendrá em nosso coração. Eu quero hacerte uma pergunta. Qual é a motivação de tu coração? É ter riquezas para quê?
¿Para quê? ¿Para glorificar a Deus ou para engrandecer-te? Para su soberbia, para a soberba del hombre, para ostentação, né? Ostentar. ¿Para que ter um carro de lujo? Uma coisa desnecessária. Coisas desnecessárias. Acumular coisas desnecessárias. Que motivação há em nosso coração? Deus está mirando para a motivação. La motivação do coração de Salomão. E aqui temos que entender sobre esse tema de las riquezas, que las riquezas não é pecado, é uma bendição de Deus, desde que legitimamente tenemos trabalhando, pois já vamos comentar a forma e a maneira correta de ter e coger os bens, que é o trabalho honesto, o trabalho legítimo, uma forma correta por las bendiciones de Deus. E aqui temos que entender o falso evangelho que há, uma predicação de um falso evangelho, que são dois em la verdade. O primeiro, que disse que rico, ser uma pessoa rica, é uma pessoa mala, é uma pessoa que é uma atitude, que é um caráter de um impío. Isso é falso, isso é falso. Aqui já podemos ler que a riqueza é Deus quem dá, e ser rico é bendição do Senhor. Pois aqui entra também a filosofia comunista, a filosofia de la libertação, o socialismo, comunismo, que diz que a riqueza, ser rico, é um mal, que não há que ter pessoa rica. A igualdade, a falsa igualdade, que é um pecado ser rico. E a segunda coisa é que a teologia da prosperidade, que há muitos predicadores desta teologia que dizem que o crente tem que ser rico, que ser pobre é sinônimo de maldição sobre a vida, que dorme pobre, que vai acostar-se pobre e que se desperta rico. O crente tem que acostar-se pobre e despertar-se rico. Não é assim, não é assim. A palavra de Deus disse que também há pobres que são santos, que são homens de Deus, como também há pobres impíos. E há ricos que são homens de Deus, que são santos, que glorificam a Deus, como também há ricos impíos. É que Deus está mirando, está a mirar a motivação do coração do homem. Então, aqui concluímos que o homem, sobre ser desprendido, sobre não estar preso a las coisas materiais, é que o homem não pode amar, não tem que amar, e tampouco viver em função de las riquezas. Aqui que está a consequência. Não podemos amar, entregar nosso coração a la riqueza, a las coisas materiais, e tampouco viver em função de las coisas materiais. Temos que viver para a glória de Deus, buscar em primeiro lugar a glória de Deus, o reino de Deus e sua justiça, e as coisas de la vida vão ser añadidas em nossa vida. Aqui que está o primeiro atitude del salvo. Pois temos que ter um único objetivo e uma única finalidade, que é morar com o Senhor em el cielo. São Mateus capítulo 6, versículo 31. São Mateus capítulo 6, versículo 31, diz a palavra do Senhor, sermão de Jesus em el monte. São Mateus 6, 31. Não os afaneis, pois dizendo, que comeremos, o que beberemos, o que vestiremos, porque os gentiles buscam todas estas coisas, pero vuestro Padre celestial sabe que tenéis necessidade de todas estas coisas.
mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Assim que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día su propio mal. Entonces aquí el objetivo que tenemos que tener, el objetivo, el blanco, que es buscar el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas va a venir como añadidura sobre nosotros. Y ahora vamos a trabajar sobre los medios para tener tales recursos. Entonces la pregunta es, ¿de qué forma, qué manera, cómo tener tales recursos, cómo coger, cómo buscar tales recursos? El comentarista de la lección dice muy bien sobre las formas honestas de ganar dinero, sobre el trabajo y el empleo. El trabajo y el empleo. Ya leemos ahí. Vamos ler. En el Edén el hombre necesita emplear esfuerzos para obtener los bienes que necesita para sobrevivir. Dijo Dios, con el sudor de tu rostro comerás el pan. Así el trabajo pasó a ser un medio legítimo para proveer el sustento humano. El Señor Jesús enseñó que digno es el obrero de su salario. Lucas 10:7. Cuando escribió a los hermanos de Tesalónica, Pablo enfatizó que el trabajo es un medio digno de ganar dinero. 1 Tesalonicenses capítulo 2, versículo 9. Sin embargo, el afán de obtener un salario, el cristiano no puede envolverse en medios ilícitos o criminales. Provérbios 11, 1, 20 y versículo 10. Ni tampoco explotar o extorsionar a su semejante. Amós capítulo 2, versículo 6. La responsabilidad individual de trabajar para el propio sustento es tan relevante que la Biblia condena al perezoso. Si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Entonces el primer medio de ganar dinero legítimo, honesto, es la forma de trabajar y estar empleado. Estar empleado. Esta es la forma legítima. El apóstol Pablo enfatizó que tenemos que trabajar y la Biblia condena el perezoso. Entonces aquí ya viene la primera amonestación, que Dios condena, la palabra de Dios condena el perezoso. Hay personas que quieren tener un determinado bien, pero tienen pereza de trabajar. Tienen pereza de trabajar. Son perezosos, no les gusta el trabajo. Y la otra forma que no es correcta, no es el trabajo, es extorsionar, explotar a su semejante para acumular bienes. Y aquí viene una admoestación para supuestos que hay aquí en España, en Madrid, que da vergüenza, que supuestos creyentes, que se dice ser creyentes, pide a nuestros hermanos brasileños para trabajar en las construcciones y viene a explotar no solamente los brasileños, mas todas las personas que vienen a buscar un trabajo aquí, no solamente en España o cualquier que sea el otro país, viene a explotar su propio hermano de nación. Es una vergüenza y dice ser creyente. Y es condenable por la palabra de Dios. Amós capítulo 2, versículo 6. Explotar. No podamos tener este tipo de actitud. Y estas personas están metidas por ahí en estas iglesias, hermanos, que dá vergüenza. Dá vergüenza. Tienen que trabajar honestamente, sin explotar, sin ser perezoso, trabajar con dignidade, pois el trabajo nos identifica com el Criador. Jesús ha dicho, mi Padre trabaja hasta ahora y yo trabajo también. El Señor sigue trabajando, el Señor no está dormindo, el Señor no está acostado. El profeta Elías, quando foi
com los profetas de Baal em Monte Carmelo, o profeta Elias ha permitido que os profetas de Baal clamassem a seu Deus e passou um largo tempo clamando e Baal não contestava a los profetas. E Elias disse: será que o Deus Baal está dormido, está acostado, está atendendo outra pessoa? Pero o Senhor Deus não está dormindo, não está acostado, não é perezoso, está trabalhando, está obrando. Mi padre trabalha hasta hora, eu trabalho também. O crente tem que trabalhar digno, ser digno, com dignidade. E honestamente, é a primeira forma e a maneira correta de ter bens. E parar com estas coisas de buscar formas e maneiras de quedar-se rico de um dia para outro. Essas coisas não existem. E se existe, é contra a palavra de Deus. Amém? E a segunda coisa é a escolarização e mobilidade social. Lo que é a mobilidade social? Sabendo que a comunidade de los seres humanos, uma sociedade, está composta de classes sociais. Quando uma pessoa sai de uma classe social mais baixa e vai para uma classe social mais alta, isto se chama mobilidade social. E a forma de mover-se em las classes sociais, desde que não seja em um país socialista comunista, é a escolarização. Por isso que temos que aproveitar o tempo e buscar uma melhor escolarização. Eu quero fazer uma pergunta: que diferença há de um médico para uma pessoa que limpia banhos ou limpia a residência, prancha? Nenhuma. Todo trabalho é digno. A diferença está em la escolarização. O médico está em esta posição porque ha estudado, ha buscado estudar, ha buscado formar-se em tal ofício. Então, podamos buscar estes meios para a glória de Deus, que Deus se agrada. Amém? Vamos trabalhar para, o tópico 3, como administrar o dinheiro. E aqui vem, irmão, mas como tenho que administrar os bens, os recursos financeiros, os bens materiais que vêm em minhas mãos? Como administrar eles? Aí, irmão Aldi, glória a Deus. Irmão Otávio, como administrar? Irmão Mayra, irmão Sidney, como tenho que administrar os bens, o dinheiro? E o comentarista sigue: a maioria das finanças é responsabilidade de todos os membros de la família. Gestão financeira provoca endeudamento e pressões innecessárias. Então, trabalhamos aqui e leemos a forma correta de buscar dinheiro, de ter dinheiro, que é o trabalho, não? Pois quando trabalhamos, nos identificamos com o Senhor. Como administrar os recursos? Eu vou dar um tempo aí para que os irmãos possam comentar. Há gente que não lhe gusta trabalhar. Pero o Senhor Jesus, antes de começar o ministério com os 30 anos, Jesus trabalhava. Jesus não se quedava aí sentado em uma silla todo o dia. Jesus sempre estava trabalhando. Como podemos saber que Jesus trabalhava? Está em la Bíblia, São Marcos, capítulo 6, versículo 3. Diz aí: ¿no é este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacob, de José, de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas?
y se escandalizaban de él. Mira aquí que Jesús entra en Nazaret y las personas reconocen Jesús, pasa a reconocer Jesús y dicen, no, es este carpintero. Jesús tenía oficio de carpintaria. Jesús era carpintero, Jesús trabajaba. Este oficio Jesús ha aprendido del Padre por adopción, que fue José. Porque las personas identificó Jesús y dicen, no, este Jesús, el hijo de María, hijo de José, el carpintero, no está aquí sus hermanos y sus hermanas. Entonces es importante saber eso, que el trabajo es una dignidad del ser humano. Com sabedoria, administrar com sabedoria, sim, administrar com sabedoria. E aqui já podemos mirar que tem que ser adquirido por meio do trabalho. Como administrar o recurso? Simples, jamais gastar além de lo que ganamos. Jamais gastar a mais de lo que ganamos. É isso que trabalhou o tópico 1, uma vida equilibrada. Não podemos ser avarentos, com avarícia. Com avarícia. Né? O que é uma pessoa avarenta? Que é uma pessoa que tem avarícia. E não podemos ter este tipo de caráter, pois é uma pessoa que adora ao dinheiro. Colossenses capítulo 3, versículo 5. Não amar ao dinheiro. Não amar ao dinheiro. A primeira forma de administrar o recurso é não gastar mais a mais de lo que ganamos. E os bancos les gusta muito isso quando lhe entregam uma tarjeta de crédito, não? Que é uma tarjeta de crédito? É um dinheiro de la qual nós não temos. Se nós gastamos este dinheiro que não temos, que é a mais de lo que ganamos, vamos pagar por aquilo com interesse. O cliente tem que ter uma vida equilibrada, não passar a vida toda endeudado. Uma pessoa desequilibrada é uma pessoa que vive em função do consumismo. Esta pessoa nunca está saciada. Esta pessoa nunca está equilibrada. Essa pessoa vive gastando a mais de lo que gana. Se esta pessoa gana 1000, esta pessoa, por la avarícia, por la codicia, por el amor al dinheiro, passa a gastar a mais de lo que gana e sempre vive endeudado, sempre vive com problemas. É um problema. Falta de equilíbrio. Falta de equilíbrio. Avarícia. A outra coisa que também está conectada, não podemos ser pródigo. Nós, ao ler a parábola do hijo pródigo, quando leemos a palavra do hijo pródigo, o que é? É não ter limites de gastar. O que é uma pessoa pródiga? É uma pessoa que não tem limites de gastar. Gasta sem parar. É uma pessoa que sempre está gastando e não tem limites, não para. É uma pessoa que não tem frenos. Esta pessoa é um pródigo, pois quando leemos a palavra do Senhor, el hijo pródigo, por que está posto aí como título, el hijo pródigo? Algumas pessoas não entendem, algumas pessoas não há pesquisado, não se inteirou, não há leído o dicionário, o significado da parábola do hijo pródigo. Pois o que é ser pródigo? Lucas 15, 13. Mira o que é aí, a atitude deste hijo. Não muitos dias depois, juntando-lo todo el hijo menor, se foi lejos a uma província apartada e allí desperdiciou seus bens vivendo perdidamente. Então aqui, este hijo não tinha direito
sobre a herência de seu padre, porque o padre aún estava vivo, pero ele lhe pede uma parte da herência que lhe corresponda, corre esta herência e se vai a uma cidade leja e allí gasta todo, gasta sem frenos, não tem limites para gastar e vive em la miséria e passa a ter um ofício com os cerdos. Lo que é ser pródigo é uma pessoa que não tem limites para gastar. Como administrar meu dinheiro? Como administrar meus recursos? Ter sabedoria? Sim, mas saber gastar e gastar com as coisas necessárias. Não ter uma atitude de avarícia, não ter uma atitude de ser pródigo, gastar sem limites. É uma pessoa que gasta sem limites, compra as coisas desnecessárias. Romanos capítulo 13, versículo 8, diz a palavra do Senhor, São Pablo, o apóstolo Pablo, Romanos. Romanos capítulo 13, versículo 8, diz a palavra do Senhor: não devais a nadie nada, sino el amaros unos a outros, porque el que ama ao prójimo ha cumprido a lei. Então diz aqui, não devais a nadie nada. Então aqui é contra uma atitude de ser pródigo, que é uma pessoa pródiga, é uma pessoa que gasta sem limites, sempre vai se quedar em deudas. Deudas desnecessárias. E a palavra do Senhor disse que a nadie devais nada, a não ser el amor. A não ser el amor. E Salmo 37, versículo 21. Salmo de número 37, versículo 21. Diz aí a palavra do Senhor. Salmo 37, versículo 1. Não tem pacientes a causa de los malignos, nem tengas envidia de los que hacen iniquidade. Salmo 37, 21. El impío toma prestado e não paga, mas el justo tem misericórdia e dá. Mas el justo tem misericórdia e dá. Isso de ser pródigo é uma pessoa que gasta sem limites, e quando uma pessoa que gasta sem limites se queda endeudado, esta pessoa passa a ter uma atitude de impío, porque passa a pedir prestado e passa a não pagar, porque ele tem deudas acumuladas em sua vida e se queda cada vez mais endeudado. Então temos que ter o equilíbrio em administrar os recursos, ter uma vida equilibrada. E a outra atitude que temos que ter, essa sim temos que ter. Lo que não temos que ter é não ser avarentos com avarícia, não ser pródigos, pero temos que ser liberales com os recursos financeiros. Lo que é ser uma pessoa liberal? É ser livre del amor a los bienes, não estar preso, não estar atado a los bienes, não vivir em consequência de los bienes e não amar a los bienes, não estar preso a los bienes. Temos que ter a liberdade com as coisas materiais que temos, que Deus nos entrega. El Salmo 112, versículo 9, diz a palavra do Senhor, Salmo 112, versículo 9, reparte, dá a los pobres, su justiça permanece para sempre, su poder será exaltado em glória. Então, aqui, esta atitude de ser livre, de ser liberal, é uma pessoa que reparte, é uma pessoa que dá a los pobres,
é uma pessoa que manifesta a justiça, é uma pessoa que não está atado, que não está preso com os recursos, com os bens materiais. Isaías 32, versículo 5. Isaías 32, versículo 5. Vamos ler Isaías, capítulo 32, versículo 5. Que diz aí a palavra do Senhor. El ruim nunca mais será chamado generoso, nem el tramposo será chamado esplêndido, porque el ruim hablará ruindades, e seu coração fabricará iniquidade, para cometer impiedade, e para hablar escárnio contra Jehová, deixando vazia el alma hambrienta, e quitando la bebida ao sedento. Então, a atitude de uma pessoa que é contra esta outra que temos que ser liberais, é uma pessoa que está preso, que está atado às coisas materiais. E em Deuteronômio, capítulo 15, versículo 11, Deuteronômio, capítulo 15, versículo 11, diz a palavra do Senhor: porque não faltará menesterosos em meio da terra. Por isso eu te mando, dizendo: abrirás tu mano a tu hermano, ao pobre e ao menesteroso em tu terra. Por que há pobres, há rico em la terra? Exatamente isso, para que este rico não seja preso. Porque há pessoas ricas, porque há pessoas que têm bens e há outra pessoa que não tem, que são pobres, para que este rico manifeste amor ao próximo e pueda ajudar o próximo, que tenha a atitude de ser liberal, que não seja uma pessoa mano cerrada, né? Como diz o punho cerrado, a muñeca cerrada, que ajude o próximo, que seja liberal, que tenha amor em la sociedade, para que tenha amor entre os homens. Como administrar o dinheiro? Jamás gastar a mais de lo que ganho. Não ser pródigo, não ser uma pessoa que gasta sem limites, gasta desnecessariamente, gasta com tonterias, gasta coisas, não ser avarentos, com avarícia, amor ao dinheiro, este acúmulo desnecessariamente, ter equilíbrio em sua vida espiritual. Amém? Seguindo aqui a enseñança em esta manhã, o segundo tópico, do tópico terceiro, diz estabelecendo prioridades. Nós, como crentes, como cristianos, para administrar bem os recursos financeiros que vêm em nossa mão, temos que ter este princípio de prioridades. Prioridades. Bacana. Glória a Deus. Prioridade em nossa vida. Temos que estabelecer princípios de prioridade. Lo que é a prioridade em sua vida? A prioridade, que é o suministro, o mantenimento para sua família, o suministro, sendo crente, temos este dever, esta missão de Jesus de evangelizar, de predicar, de ensinar, ganhar almas, bautizar pessoas em nome do Padre, do Hijo, do Espírito Santo. Já vamos trabalhar aqui um outro princípio que a muitos não lhe gusta, mas é um princípio bíblico para a administração de los bens e para glorificar a Deus e para ser bendecido por el Senhor, é estabelecer prioridades, não ser pródigo, não ter a atitude de avarícia. Temos que ser liberais, não estar preso ao dinheiro e ser equilibrados, pois a palavra de Deus determina, estabelece o Senhor el medio honesto de ganar dinheiro, que é o trabalho honesto,
sem explotar al semejante, sem maltratar, sem hacer daño ao prójimo, trabalho honesto e não ser perezoso. Pois o trabalho hace com que o homem seja semejante ao Senhor, a nosso Deus. E ter prioridade. Ter prioridades. E evitando as deudas, como já trabalhamos aqui sobre a atitude de ser pródigo. Nós temos que evitar as deudas. Temos que evitar as deudas. E outro princípio que quero deixar muito bem claro aqui, como administrar bem, aqui está o princípio do dízimo. O princípio de ser uma pessoa diezmista, ser uma pessoa que honra a Deus. Lo que é o dízimo? É uma atitude de fé, é um reconhecimento do Salmo 24, versículo 1, de que o Senhor é a terra e sua plenitude, el hombre los que en ella habitan. Ser diezmista é um privilégio que Deus entrega em nossas mãos, de ter fé, de reconhecer a Deus. E aqui muitas pessoas não lhe gustam deste princípio do dízimo. E alguns é contra e dizem que o dízimo era de la lei. Não era de la lei. O dízimo era antes de la lei, foi revelado antes de la lei a Abraão. Podemos mirar em la vida de Abraão, em la vida de seus filhos. Já vamos trabalhar aqui sobre a vida de Jacob, como Jacob administrava seus recursos e seus bens. Então, o dízimo era antes de la lei, foi revelado antes de la lei, foi vivido em la lei e agora é obedecido por la fé, em la dispensação de la gracia, em el tempo de la nova aliança. Podemos mirar isso, Jesus deixa muito bem em São Mateus capítulo 24 e o versículo de número 20, capítulo 23, versículo 23. É um reconhecimento a Deus. Reconhecimento a Deus. É um princípio de ser bendecido por el Senhor. Quer dizer que vou fazer um cambio com Deus? Não, tu não vai fazer cambio nenhum. Nós reconhecemos o senhorio de Deus, el que o Senhor entrega por sua misericórdia os bens de la terra para que disfrutamos bem de todas as coisas que Deus entrega e com uma forma de gratidão, de fé, reconhecimento, eu entrego a Deus uma parte que se chama dízimo. E nós seguimos os passos do patriarca Abraão, que é o padre de la fé. Nós seguimos o exemplo de Abraão. Em Hebreus capítulo 7, solamente ler em la Bíblia, que nós seguimos o exemplo. E Abraão ha reconocido a Deus por la entrega del dízimo. E nós por la fé reconhecemos, entregamos a Deus. E o Senhor, por esta motivação correta, a bendição de Deus vendrá em la vida de cada um de seus servos. Esse é o princípio. Outra forma é cumprir com nossas obrigações e compromissos. A quem tributo, tributo. A quem imposto, imposto. A quem honra, honra. A quem glória, glória. Jesus ha dicho muito bem sobre esse tema. Dai a César lo que es de César e a Deus lo que es de Deus. Nós temos que cumprir com nossas obrigações. Esta é uma forma de administrar nossos recursos. De que forma? Cumprir com nossas obrigações, cumprir com nossa palavra, cumprir com nosso contrato. É uma pena que muitos crentes não cumprem com suas obrigações, não cumprem perante a lei, delante da lei, com os impostos, não cumprem delante da lei com as obrigações. E temos que cumprir, pois o Senhor Jesus pagou imposto também. Foram buscar Jesus e tentar atar Jesus em alguma coisa e um tema era de los impostos. Jesus manda a Pedro pescar e quando abre a boca de um pescado, de um pez,
aí tinha a moneda para pagar imposto, os tributos. Assim temos que ser exemplo também. Cumprir com nossa obrigação delante de nossa família. Temos que honrar nossos padres, aun quando estão já maiores. Temos que dar todo o sustento, temos que dar toda a provisão, se possível ajudar em suas necessidades, em nossa família, com nossos filhos. Temos que cumprir com nossas obrigações. E aqui já comentamos sobre pagar os tributos. E a segunda forma e a outra maneira é também ajudar os necessitados. E aqui está a verdade prática, que é o sustento de nossa família, o mantenimento da igreja local, onde congregamos, onde nos reunimos, para que podamos cumprir com nossa obrigação em la expansão do reino de Deus e ajudar o prójimo. E agora a grande pergunta, temos que aprender com Jacó, a forma como ele administrava o dinheiro. O dinheiro. Eu vou fazer um dibujo aqui. É solamente lermos em Gênesis capítulo 32, del versículo 1 hacia adelante, quando Jacó vai encontrar seu irmão Esaú. Jacó tinha 2 mulheres, e estas 2 mulheres que Jacó tinha cada uma serva. E Jacó tinha hijos com as 4 mulheres. E quando Jacó, que passa agora a ser Israel, depois que passa o vale de Jabok, vai encontrar com Esaú. E tem temor e medo de encontrar-se com Esaú. Tem medo. E que ele hace com as riquezas que ha corrido, com os bens ao passar do tempo que ha corrido? Ele divide em grupos de 4. Em primeiro grupo, o segundo grupo, o terceiro grupo, o quarto grupo. Jacó era um homem muito inteligente que sabia administrar seus bens. Então, ele divide em 4 seus bens. Não é? Isso podemos mirar em Gênesis capítulo 32. Solamente ler aí na Bíblia. Jacó. Podemos ver aí muito bem, não? Aqui temos aí. São o primeiro grupo, o segundo grupo, o terceiro grupo, o quarto grupo. São as riquezas de Jacó ao passo de largo de los anos com su tio Labão, quando se queda aí trabalhando por las mulheres e cuidando de lo ganado, de las ovejas de Labão. Então, quando vai encontrar-se com Esaú, ele divide, fracciona as riquezas em 4 partes. Lo que é a primeira parte? 25%, 25% e 25%. Isso podemos mirar aqui, as 4 são 25%, 25 são 50%, metade com metade são 100% de los recursos. Porque ele pensava assim, se Esaú vem e a intenção de Esaú é mala, tomará ele primeiro. Não me levará todos os recursos que tenho, todos os bens que tenho. Ele tomará ele primeiro e se quedará com o primeiro e se vai. E eu me quedarei com 3 partes aún. Eu me quedarei aún com as 3 partes de los bienes que tenho em mis manos. Lo que é a primeira parte para administrar bem nossos recursos e finanças. Sempre Jacó, como era um homem que entregava o dízimo a Deus e ha hecho um pacto com o Senhor, pois ele ha dicho quando saía da casa de seu padre e de sua madre que se foi a Labão, quando mirou a escalera que descendia do céu, Jacob disse assim: se o Senhor for comigo e me bendicer em todo,
yo te entregaré el dízimo de todo. Entonces la primera parte era el dízimo. Después podríamos aquí las ofrendas a Dios. Pues la primera parte pertenece a Dios. El dízimo, ofrendas, los impuestos de la nación, los compromisos. Entonces la primera parte de la división de los bienes de Jacob, los dízimos, las ofrendas, los impuestos, sus compromisos. Y como Jacob era un hombre que tenía personas a su cargo, tenía ovejas, tenía toda una empresa, bueno, así hablamos, una empresa que tenía personas a su trabajo, que tenía ovejas, que tenía ganado, que tenía asnos, que tenía montones de bienes. La segunda cosa que podríamos poner aquí era sobre la paga del personal. La tercera cosa que podríamos poner aquí, la materia prima. Materia prima. Y la cuarta cosa sería para su vida, para su familia, recursos, sería los ahorros, sería para su propio suministro, su mantenimiento, su sustento. Entonces aquí ya tenemos una división de los bienes de Jacob. ¿Cómo Jacob administraba sus bienes? Porque él ha fraccionado toda su ganancia, todo lo que él tenía, todos los recursos, todos los bienes. La primera parte, que si Esaú venía, su hermano, iba a tomar una sola parte. Eso podemos mirar aquí, fraccionar, como administrar bien nuestra vida. Y así vamos prestar cuentas delante de Dios de todo lo que hacemos. ¿Cómo estamos administrando? ¿Será que estoy reconociendo a Dios en mi vida? Si tengo una empresa, ¿será que estoy aquí con la materia prima? ¿Cómo está el suministro, el sustento de esta materia prima? ¿Cómo estoy comprando? ¿Qué parte tengo reservado para ella? La mano de obra, si tengo personas a mi cargo, ¿será que estoy a cumplir con la mano de obra? Con las demás cosas que tengo en mi vida, el sustento de mi familia, etcétera, etcétera. ¿Cómo estoy trabajando bien? Si estoy trabajando bien los recursos financieros que Dios entregó en mis manos. Amén. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Vamos a leer la conclusión de la lección y así vamos ya terminar esta mañana, la clase de esta mañana de Escuela Bíblica Dominical. Conclusión, el cristiano debe trabajar honesta y diligentemente para suplir el sostenimiento de su familia. Debe administrar bien sus recursos con el fin de no pecar contra Dios y no exponer a su familia a la vejación moral y privaciones. Debemos, en primer lugar, confiar en Dios, suprirá todas nuestras necesidades. En segundo, hacer todo lo posible a nuestro alcance para administrar bien los recursos que Dios nos dio. Amén. Vamos ler Filemón para terminar, el capítulo 4, versículo 7. Filipenses capítulo 4, versículo 7, hermanos. Vamos ler aí, Filipenses capítulo 4. E el versículo de número 7. E la paz de Deus que sobrepassa todo entendimento, guardará vuestros corazones e vuestros pensamentos em Cristo.
Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto, todo lo justo, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced. Y el Dios de paz estará con vosotros. Amén. Entonces esta mañana terminamos esta lección, la ética cristiana y la vida financiera. Amém, queridos hermanos, que Deus bendiga a todos nossos hermanos, hermano Otávio, hermano Sidney, hermano Aldo, hermano Mayra, em nome do Senhor Jesus, que Deus bendiga a cada um de vosotros, em nome do Senhor Jesucristo. Amém? Que Deus bendiga em nome de Jesus.